Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Entrando aqui para mais um talk dessa semana, né? Desse ciclo que a gente deu início aí na semana passada. Bem-vindos, vocês que já estão entrando. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essas doenças, esses diagnósticos, né? Alterações, às vezes nem tem nome, né? São sintomas crônicos aí que acometem Rosalda, né? Rosa Dalva, que acometem o trato gastrointestinal. E vou falar um pouquinho sobre o que são e um pouco sobre as causas. E vou explicar para vocês, inclusive, um pouco mais do que a gente vai ter nas aulas gratuitas, que são nos dias 24 e 25 de janeiro. Então, ao longo aqui desse talk, vou dar já um spoiler do que vai vir nessa temática e abordado um pouco mais para frente, tá? Nos próximos talks, que na verdade vão ser as duas primeiras aulas, né? As aulas gratuitas do curso. Eu vou compartilhar com vocês, inclusive hoje, né, claro, como sempre eu faço aqui na página, mas também no curso, um pouco da minha experiência pessoal e clínica, né, na abordagem da medicina metabólica e funcional, sobre esses sintomas crônicos e diagnósticos também que acometem o trato gastrointestinal, mas que não ficam nele. Né, são problemas que acabam se estendendo aí para outras partes, outros órgãos, né, porque o organismo é todo conectado, né, não existe nada separado no nosso corpo. Então, como que isso aí vai extrapolando, né, e acometendo outros órgãos, levando a outros diagnósticos, né? Inclusive aqui no talk eu vou até comentar com vocês um pouco de alguns casos, né, que eu atendo de pacientes que já chegam num ponto bem evoluído, né, numa escala aí, se a gente considerar o processo de evolução, mas que são problemas que começaram há muito tempo. Então, no curso, inclusive, eu vou ajudá-los a entenderem um pouco mais dessa questão da autoobservação, o que é um sinal de alerta, o que tem que chamar a atenção realmente de vocês e levá-los a procurar, né, auxílio profissional, procurar algum recurso para fazer esse processo entrar em remissão em fases mais precoces, né? Claro que em qualquer etapa de um problema, a gente pode intervir e atuar para remissão, mas quanto mais precoce você fizer isso, é claro que vai ser mais simples, mais fácil, né? Isso aí já vai ter menos repercussões metabólicas, né? E com certeza vai trazer mais qualidade de vida para vocês. Então, quanto mais cedo vocês atuarem, melhor. E a gente vai trabalhar sobre isso, vou explicar um pouco também sobre esse conceito do processo de evolução de uma doença, né? Que é pouco comentado, né? Muitas vezes o paciente chega querendo resolver um problema e até parece que aquele problema apareceu da noite pro dia. Claro que não, tá? Isso aí muitas vezes percorreu um processo de anos e anos até culminar aí com algum diagnóstico, por exemplo, tá? O talk de hoje eu quero começar falando um pouco sobre o que são esses problemas gastrointestinais, porque eu já recebi algumas perguntas por aqui, perguntas assim, isso faz parte? Isso é um problema gastrointestinal? Isso aí você vai abordar no curso? Né? Então vamos conceituar um pouco o que são esses problemas gastrointestinais, tá? Que é o tema principal do curso do Programa Patrimônio Saúde, Borboletas no Estômago, né? Que é esse módulo em que eu vou dar um enfoque nesses distúrbios que acometem desde o estômago, né, com foco principalmente no órgão do estômago, mas que vão repercutindo ali em alterações intestinais e sistêmicas. Então, o que está dentro desses problemas aí gastrointestinais? Então, desde sintomas
que envolvem um desconforto digestivo, como refluxo, azia, má digestão, empanzinamento, aquele estômago alto, que às vezes a pessoa comenta, né, que está com o estômago estufado, né, que é em virtude, muitas vezes, de um excesso de produção de gases, e muitas vezes está já repercutindo uma disbiose, tanto intestinal quanto estomacal, que é um lugar que não deveria ter essa proliferação bacteriana, mas já pode acontecer, né? Então vão desde esses sintomas até aqueles processos que vão já passando para o intestino, mas que invariavelmente acometeram também antes o estômago. Então, diarreia, constipação, síndrome do intestino irritável, né? Alguns diagnósticos clássicos, tradicionais, como dentro aí das doenças inflamatórias intestinais, como Crohn, retocolite, a gente vai abordar um pouco sobre esses problemas que são muito mais já uma repercussão de distúrbios funcionais que aconteceram muito antes, tá? Então, isso aí tudo, né, e muito mais, tá dentro desses problemas gastrointestinais. Hoje a gente estima, né, tem alguns estudos que colocam que 50% da população mundial tem algum grau, por exemplo, de gastrite. Tem gastrite em algum grau, em alguma fase, né? 50% da população, só de gastrite. Vocês imaginam se a gente, gastrite com diagnóstico, né? Porque vou te contar que boa parte das pessoas também tem gastrite e não sabem que tem, não foi feito o diagnóstico ainda. Se a gente for considerar aí esses outros diagnósticos mesmo, né, que eu comentei, síndrome do intestino irritável, doenças inflamatórias intestinais, mais os sintomas que eu comentei, que são sintomas, né? Azia, queimação, refluxo, má digestão, empanzinamento. Se a gente for contar isso tudo aí, você joga essa estatística de 50% lá para mais de 90%. É realmente muito frequente. Então, respondida essa pergunta, né? Do que a gente tem em mente aí com esse conceito, né, de problemas gastrointestinais. Na verdade, eu falei de vários sintomas e diagnósticos que estão dentro desse grupo aí, e que muitas vezes estão dentro de uma escala evolutiva em que esses problemas vão evoluindo desde a infância. Isso é um aspecto importante, né? Não é raro, na verdade é muito, muito frequente, quando eu atendo algum paciente que já está incomodado assim há anos com alguma disfunção gastrointestinal, eu sempre vou lá na história pregressa questionar um pouco sobre a infância, o que já tinha ali, e muitas vezes essas pessoas relatam que tinham já um intestino, por exemplo, que não era bom desde a infância. Já era um intestino ali que não funcionava todo dia. Alguns comentam do uso de laxantes desde o período da infância, né? Alguns já comentam de alguns sintomas que começaram na adolescência ou na fase, né, de adulto jovem. Só que, o que fizeram ali? Nada. No máximo usaram medicações sintomáticas. E o que aconteceu? Quando você inibe um sintoma, mas não trata a causa, esse problema é arrastado. Ele evolui. Então, muitas vezes, esses pacientes que eu tô atendendo, né, que tem essa história clínica de alterações que vêm de longa data, ali no momento da avaliação e com a investigação complementar com exames, a gente já diagnostica alguns problemas mais avançados, inclusive doença autoimune, né? Às vezes chega paciente que tem 2 doenças autoimunes e nem sabia que tinha, né? E que tem, às vezes, esse diagnóstico já em evolução há algum tempo, mas que não sabia que tinha, porque não foi feito o diagnóstico, né? Alguém comentou aí que parou o vídeo. Se tiver algum problema e puderem dar um feedback aqui, tá? Ou se tá tudo ok com a transmissão aí do sinal. Entrou. Parece que voltou, né? Então é isso, gente. Aqui normal, ok, obrigada. Com esse curso, né, inclusive, como eu estava dizendo lá no início, é importante ter
essa autoobservação e essa identificação de que o intestino, por exemplo, que não funciona todo dia, isso não é normal. Né? Comer e ficar mal depois que come, né? Pesado, a sensação de peso. Isso não é normal. Então, essas fases aí, iniciais, é o momento ideal de intervir. Porque se não fizer nada, isso vai arrastando, e como eu disse, né? Às vezes chega já um paciente numa fase mais evoluída que a gente já vai fazer diagnóstico. Aquilo que eu comentei, tem remissão? Tem. Tem como você regredir um processo desse? Tem, mas com certeza vai dar muito mais trabalho, né? Inclusive, dentro dessas perguntas que eu recebi, né? Isso é um problema gastrointestinal, você vai abordar sobre isso no curso, né? O que algumas pessoas têm em mente quando a gente fala de problema gastrointestinal são aquelas propagandas, não tem nem se passa isso ainda na televisão ainda, mas daquelas medicações, inclusive efervescentes, né? Que passa um bonequinho lá com o estômago assim, pegando fogo, né, e com dor, uma sensação de incômodo, aí toma um comprimidinho daquele, parece que, né, tirou com a mão, né, isso é um problema gastrointestinal, né, começa ali realmente com um distúrbio de digestão e de secreção, muitas vezes, de ácido clorídrico, e essas medicações aí são puramente sintomáticas. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de olhar um medicamento desse, né, desses efervescentes, como esse que comentaram, né, que tava lembrando lá da propaganda. Vale a pena vocês verem o que tem ali na composição, né? Esse tipo de medicação basicamente vai gerar uma reação com o ácido clorídrico do estômago, gerar um sal e diminuir a acidez estomacal. Esse é o objetivo desse tipo de medicação. Ele não faz mais nada, né? Por que aconteceu isso? É essa a grande pergunta, né? Por que esse tipo de sintoma foi acionado? Esse é o pulo do gato. Não é simplesmente você tomar uma medicação ali que vai inibir a ação do seu ácido clorídrico, ter um alívio imediato sem atuar nas causas, né? Mais recente, né? Surgiram as medicações que são da classe dos prazóis, que tem um mecanismo de ação completamente diferente desses sais efervescentes, mas que no final das contas tem o mesmo objetivo, inibir a produção de ácido clorídrico. Eu vou falar especificamente, né, sobre essa questão, né, de dor estomacal, de gastrite, de azia, como é que isso surge, e se o caminho do tratamento é realmente inibir a produção de ácido clorídrico, que é o que eu até comentei no story hoje, né, que volta e meia me falam, mas a única opção que me deram foi o uso de prazol. Realmente, esse é o recurso que a medicina tradicional, né, na sua linha tradicional, aí tem para oferecer. Inibir a produção de ácido clorídrico. Agora, o corpo não ia ser burro de produzir um ácido clorídrico sem necessidade, né? Se esse ácido clorídrico está sendo produzido, há de haver algum motivo. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso numa das aulas gratuitas, né? Eu vou explicar um pouco mais para vocês, inclusive sobre o tratamento. E a abordagem mais profunda do tratamento, aí a gente vê em outras aulas mais à frente no curso, tá? E, claro, a gente vai comentar se esse tipo de medicação, né? Como eu disse, isso é o tratamento real, né? Esse tipo de medicação tá atuando nas causas. Então, esse é um tópico aí do tratamento, do curso, né, e do entendimento desse tipo de problema, porque se isso não for corrigido, gente, é aquilo, vocês vão só empurrar pra frente, joga pra frente, tá? Sobre as causas desses problemas gastrointestinais, né, que eu comentei que é um dos tópicos dessa aula aqui. Por que isso surge? Uma das causas são as sensibilidades alimentares, que foi tema do talk da semana passada, né? As sensibilidades alimentares podem ser uma das peças, porque normalmente são várias, desse jogo aí dos problemas gastrointestinais.
tá? Eu vou explicar mais em detalhe isso mais pra frente também, né? Inclusive, na aula que é gratuita também, que é do dia 25, em que eu vou explicar por que esses problemas gastrointestinais se transformam muitas vezes em doenças sistêmicas metabólicas, né? Extrapolam ali o campo do intestino para acometer outros órgãos, vocês vão entender mais sobre essa questão de porquê, né? Como que uma sensibilidade alimentar causa uma disfunção no trato gastrointestinal e isso leva a um distúrbio sistêmico. Esse é um ponto importante. Inclusive, se tiverem perguntas, eu vou concluir o raciocínio aqui dessa primeira etapa do talk, tá? E aí as perguntas, que eu já vi que teve algumas pessoas que encaminharam aqui, coloquem nessa caixinha que tem um ponto de interrogação, que daqui a pouco eu abro e escolho algumas aí, seleciono algumas pra gente comentar, tá? Então, uma das causas, sensibilidade alimentar. Outra causa, idade. A idade é um fator bem importante nesse processo de disfunções do trato gastrointestinal, porque no processo de envelhecimento, como é de se esperar, os órgãos, as funções metabólicas, as reações vão passando por diversas mudanças. Se a gente pegar especificamente ali o estômago, o que está acontecendo no processo de envelhecimento? Muitas vezes, invariavelmente, uma redução na produção de ácido clorídrico. Isso aí já é um sinal para vocês de alerta, né? Opa, se eu tomo medicação, se a redução, vamos pensar assim, se a redução da produção de ácido clorídrico é um problema, né, que acontece com o envelhecimento e está relacionado com a disfunção do trato gastrointestinal, então aquelas medicações que levam a uma inibição ou da secreção ou da função do ácido clorídrico, isso vai levar a problema também. Né? Então, vocês já começam a estabelecer aí algumas conexões. Então, um dos problemas é esse, né? Que está relacionado com o envelhecimento, a redução na secreção de ácido clorídrico. Outro problema também relacionado com o envelhecimento, a secreção das enzimas digestivas. Então, no estômago são secretadas enzimas digestivas, como são secretadas também ao longo do trato intestinal, do intestino delgado principalmente, e essas secreções intestinais, na maioria das vezes, elas estão relacionadas com a secreção do estômago de ácido clorídrico, desse bolo ácido que é gerado ali. Quando isso cai no intestino, sendo muito ácido, isso sinaliza uma série de reações e vão desencadear a secreção de enzimas agora do intestino. Se esse bolo não tiver tão ácido como deveria estar, é claro que isso vai comprometer também a secreção de enzimas do intestino. Então, com isso, né, vocês já vão pensando aí que parte do tratamento, muitas vezes, tem que ser o quê? Corrigir a acidez do estômago. Entenderam? E não inibir essa acidez. Né? Então, já também adiantando um pouco, né, dessa visão como um todo, porque isso aí vai ser importante para estabelecer conexões com os próximos conhecimentos, né, as próximas etapas que eu vou trazendo para vocês, tá? Tanto nas aulas gratuitas quanto nas aulas que são específicas do curso, tá? A Renata comentou aí os prazóis, né, de uso crônico são um problemaço, é isso mesmo, é um problemaço, já adiantando para vocês também, tá? Então, eu comentei sobre as sensibilidades alimentares, sobre a questão da idade. Outro problema muito, muito frequente, gente, e que poucas vezes isso é comentado, inclusive no consultório, o médico muitas vezes deixa isso passar batido, que é a mastigação. Tá? Estômago não tem dente, talvez vocês já tenham ouvido alguns profissionais falarem sobre isso, porque não é por um acaso que a gente tem esses dentinhos e é importantíssima a ação da mastigação junto com algumas enzimas digestivas que já estão na saliva. Daí passa para o estômago para dar continuidade. Então, um dos problemas dessas disfunções do trato gastrointestinal estão relacionados com uma mastigação ineficiente. E hoje é super comum, viu? Super comum. Então, assim, comer
agitado, comer com pressa, comer preocupado, comer assistindo televisão, ouvindo música, conversando, muitas vezes isso tira o foco daquilo ali que deveria ser o grande protagonista, né, que é a refeição, aquele momento de digestão, e compromete etapas subsequentes do processo digestivo, tá? E isso aí é sério, isso leva sim a uma série de problemas gastrointestinais, porque o estômago também às vezes não dá conta de recuperar e de fazer as funções que deveriam ter sido cumpridas lá na boca, né? Então é uma questão bem importante. E outra causa, inclusive, que está muito relacionada com essa questão até da mastigação também, né? Desse momento da refeição, que deveria ser um momento específico de concentração, né? Para sinalizações metabólicas, para secreção adequada de enzimas, é exatamente a ativação do sistema parasimpático. Porque no momento da refeição, a gente precisa estar com o parasimpático ali sendo acionado. É um momento de secreção de enzimas, de movimentos peristálticos, de digestão. Quando isso não acontece, né, essa ativação adequada do parasimpático, em virtude do estresse, né, da preocupação, da correria, de uma coisa que está ali em mente e tem que ser rápido aqui, essa comida que tem que comer logo, o simpático vai predominar. E o que o simpático manda de coordenação para o corpo? O simpático é aquele sistema que está acionado num momento de luta ou fuga. Né? No momento de luta ou fuga, o corpo não está preocupado em digerir. Né? O corpo não está preocupado em liberar enzimas. O corpo não está preocupado em promover um movimento adequado do trato gastrointestinal. Trava tudo, gente. Intestino trava, estômago trava, secreção enzimática trava e não tem como fazer digestão com parasimpático baixo e o simpático lá nas alturas. Não tem como, tá? Então isso é um fator importantíssimo também, tá? Não só por pegando esse foco aí da parte do sistema gastrointestinal, mas é claro que vão ter outras repercussões em outros órgãos pela ineficiência da atividade do parasimpático, né? Então vão ter outros problemas, inclusive em eixos hormonais que vão comprometer o processo digestivo, mas não só isso, né? Vão comprometer outras vias metabólicas também. Então é importante, né? Muitas vezes o paciente se dá conta, e esse é um momento importante, né? Dessa autoobservação, muitas vezes que a gente no papel ali de profissional, né, leva ao paciente nessa conscientização de como que os hábitos de vida estão inadequados, né? Tá tudo de cabeça para baixo. E aí começa a entender mais do surgimento, né, de como que tudo foi começando desde muito tempo, né? E como que foi virando uma cascata, uma bola de neve, e que agora é o momento de resgatar, né, e entrar em um processo de remissão. Então, o gerenciamento de estresse, que está muito ligado com essa questão do simpático, parasimpático, isso é um pilar. Isso é um pilar do estilo de vida. E quando a gente fala gerenciamento de estresse, a gente não está falando simplesmente em tirar férias. Né? Quantas férias você tira por ano? 1, 2, 3 no máximo? A gente vive de trabalho, a gente não vive de férias. Então é preciso ter gerenciamento de estresse durante o trabalho. É preciso ter isso no dia a dia, saber como fazer isso, lançar mão de ferramentas, de estratégias, para que haja essa regulação do simpático e parasimpático no dia a dia. Não é simplesmente descer o pau e ficar esperando lá as férias, porque também não vai resolver não, tá? 1 semana, 15 dias de férias não vai fazer milagre também na vida de ninguém não. Então é uma coisa assim, de ajustar a rotina como um todo. E muitas vezes vai ser necessário, né? É um processo. Tem algumas perguntas que eu já vi aqui na caixinha. Deixa eu começar a ler aqui. Então, uma das perguntas é a seguinte: gastrite atrófica, como conviver com esse diagnóstico? Primeiro, tem que entender o que é essa tal dessa gastrite atrófica, gente, porque ela é bem diferente de um diagnóstico de uma gastrite crônica não atrófica, embora as gastrites não atróficas possam evoluir para atrofia.
Então, tem uma aula específica sobre isso no corpo, porque é uma questão não só de conviver. Você não vai aprender simplesmente a conviver com o problema, você vai atuar para que esse problema diminua. Então, um dos objetivos do curso é esse. A gente trabalhar para melhorar, por exemplo, todo esse processo digestivo, melhorar pilares de estilo de vida, né? Saber o que fazer, que tipo de alimentação ter, que é outra pergunta que eu recebo muito frequente. O que comer, o que não comer, o que deixar de comer, jejum é bom. Inclusive, a gente vai ter um talk semana que vem que eu vou falar sobre o jejum. Porque é uma super dúvida que aparece por aqui, né? Se pode, não pode, se pode ou deve e como que faz. Então, eu vou falar sobre o jejum no talk da semana que vem, tá? Então, sobre a gastrite atrófica, um ponto muito importante é entender que entidade é essa. O que aconteceu com o estômago, né? E isso é reversível, não é? Porque conviver com esse problema e ajudá-lo a pelo menos diminuir em alguma medida, né? Tem como reverter a gastrite atrófica? Né? Outra pergunta, né? Eu vou falar sobre isso no curso. Então, entender isso tudo aí é que vai dar possibilidade de conviver e ter melhor qualidade de vida, né? Amenizar os problemas, amenizar os impactos que um diagnóstico desse traz, porque é claro que traz, né? Não só em termos, muitas vezes, psicológico, emocional, porque o que acontece com muitas vezes? A pessoa nem sabe o que é gastrite atrófica autoimune, nunca ouviu dizer. Só que tá cheio de sintoma e tal, vai ao médico, faz uma endoscopia, recebe um diagnóstico desse, o que vai fazer? Nunca ouviu falar, o que eu vou fazer? Eu jogo no Google. E é aí que tá um problemaço, né? Porque joga no Google e o que vem embaixo lá não costuma ser coisa boa, tá? Não costuma. Então, isso causa um transtorno muito grande, uma ansiedade, uma preocupação, um desgaste emocional muito grande nas pessoas que têm esse diagnóstico, né? Coisa que a gente pode amenizar, né? Amenizar, resolver, todo problema tem solução. Então, a gente trabalha com essa questão toda, né, de entendimento e de como atuar no curso, tá? Eu vou falar em detalhes sobre isso. Bom, outra pergunta. Sobre o jejum, tem uma pergunta aqui, né? Se o jejum intermitente é bom para doenças autoimunes como gastrite Hashimoto. Eu vou falar sobre o jejum no talk da semana que vem, tá? Tem como o estômago voltar a ter ácido clorídrico de forma natural? Depende da causa. Então, no curso, por exemplo, é isso que a gente vai fazer. A gente, no tópico lá, na aula de gastrite crônica, gastrite atrófica, nós vamos entender o ácido clorídrico, ele tá em baixa num quadro de gastrite ou ele tá em alta? E se tá em baixa, por que tá em baixa? Se tá em alta, por que tá em alta? Tem como voltar isso aí pro normal? Depende, tá? O ácido clorídrico, para voltar na secreção adequada, depende da causa. Depende da causa. Se for uma causa disfuncional, né? Uma das causas, por exemplo, completamente reversível é o uso de medicação. Se a pessoa, a princípio, né? Se for só o uso de medicação de forma isolada, a secreção do ácido clorídrico, é claro que se tira a medicação, a tendência, né, é que volte a secreção adequada. Então, já na gastrite atrófica, o tecido que entrou em atrofia, esse tecido aí, se foi a parte que pegou, principalmente aquela camada ali do estômago que tem as glândulas que secretam ácido clorídrico, essa parte aí, gente, a gente nunca pode dizer nunca, né? Porque nada é impossível. Mas, a princípio, essa pessoa aí depende do grau de atrofia, né? Mas uma vez tendo acontecido a atrofia, essa parte aí do estômago não vai recuperar a função de secreção de ácido clorídrico não, tá? Mas nem por isso não quer dizer que a gente não tenha como recuperar e acidificar esse estômago. Porque aí vão entrar as estratégias que a gente usa no tratamento, tá? Se o seu estômago, ele sozinho, não tem condições de secretar o ácido clorídrico de forma adequada, que a gente use de ferramentas externas para promover essa recuperação da função de alguma forma, tá? Nem que seja com auxílio de algum nutriente, algum suplemento, tá? Então, a gente vai comentar sobre isso. Bom, quais são os alimentos que causam sensibilidade na gastrite atrófica autoimune? Eu falei sobre a sensibilidade alimentar na semana passada.
Os alimentos são extremamente individuais, né? Eu cheguei a comentar sobre algumas causas de surgimento de sensibilidades alimentares, então não existe regra, porque às vezes tem gente que volta e me pergunta assim, eu tenho que tirar isso para esse diagnóstico, não só de problemas gastrointestinais, né? Acho que essa semana alguém perguntou aí, eu vi que quem tem rosácea não pode comer tomate, isso é verdade? Gente, não existe isso, não tem como a gente saber isso se não for feita uma avaliação individual, não tem como saber, tá? Essas sensibilidades alimentares, elas não seguem o diagnóstico, é uma sensibilidade individual. Por isso que é muito mais importante a gente entender sobre a pessoa, entender individualmente o que está acontecendo com a pessoa, tá? Do que simplesmente ficar lançando protocolos baseados no diagnóstico, tá? Isso aí é chave para errar, porque uma grande tendência, né? E esse é um dos problemas da medicina tradicional, é pegar, colocar todo mundo dentro de uma caixinha, você tem isso, para isso o nome é esse, para esse outro nome é isso, esse nome. E aí, depois de todo mundo agrupado nessas caixinhas, começa a dar tratamento de massa, né? Não para a pessoa, mas para o nome que a pessoa recebeu. Então, se você tem gastrite atrófica autoimune, o tratamento é esse. Você tem diarreia, o tratamento é esse. E não é por aí, né? As causas têm que ser individualizadas e as sensibilidades alimentares são individuais, então tem que avaliar individualmente, seja com teste, seja com retirada e introdução, que eu mencionei que é mais difícil de fazer diagnóstico por isso. Agora, tem alguns alimentos que são os mais inflamatórios. Isso aí não é simplesmente porque a pessoa tem gastrite, diarreia, constipação, é porque a pessoa está num quadro de inflamação crônica. Então, a gente tem que tirar aquilo que mais inflama essa pessoa, né? E dentro disso aí estão os alimentos que são os alimentos mais inflamatórios. Então, a gente tem que tirar esses alimentos. Seguindo esse raciocínio aí, sim, tem os grupos de alimentos que eu volto e meia, inclusive, comento aqui, né? O glúten, o lácteo, o açúcar, são super inflamatórios, né? Então, esses aí, por exemplo, não é porque é o diagnóstico XYZ, é porque essa pessoa não tá bem, né? Tá num quadro inflamatório alto. Então, dentro de um conjunto de estratégias, pessoal, retirar esses alimentos também não vai fazer milagre, não, tá? Mas dentro de um conjunto de estratégias, a gente orienta esses mais inflamatórios, né, a serem retirados, por exemplo. Mas tem que ver o padrão da dieta da pessoa, porque às vezes essa pessoa nem come tanto isso aí, mas come outros que estão inflamando ela muito, que também tem um potencial inflamatório alto. Então, esse tipo de avaliação tem que ser individualizada, tá? Sobre isso, eu também tem um módulo específico, né? No curso que a gente vai comentar sobre essa questão dos alimentos, tá? Tem várias perguntas aqui. Hérnia de hiato. E essa questão da hérnia de hiato é muito interessante, tá? Eu vou abordar sobre a hérnia de hiato também no curso, mas a hérnia de hiato, né, eu já atendi paciente, por exemplo, que vem em uso, gente, assim, há pelo menos 10 anos com os prazóis, porque alguém lá atrás fez uma endoscopia, mexeu, virou, fez mais não sei que outro exame e tudo, e deu esse diagnóstico de hérnia de hiato para o paciente. E aí esse paciente virou simplesmente um escravo do prazol, como se a hérnia de hiato fosse algo que nunca poderia ser resolvido. E não é assim. Inúmeros casos a gente acompanha de hérnia hiatal que diminui. O problema é por que essa hérnia surgiu, né? Qual que é o conceito de uma hérnia de hiato? Isso tem que estar claro, né? Não vou aprofundar aqui no assunto, né? Mas essa pergunta é frequente, né? Porque a hérnia de hiato normalmente ela acontece em virtude de um relaxamento ali realmente do esfíncter, tá? Do esfíncter conecta, por exemplo, o esôfago com o estômago. Mas por que houve esse relaxamento? Porque na verdade isso tudo é músculo. Quando a gente fala em esfíncter, não é um zíper que vai lá, fecha, não é uma estrutura rígida. Não, isso é um músculo. Esse músculo deveria estar funcionando de forma adequada, ele deveria estar com um tensionamento melhor. Por que em algum momento foi gerada essa hérnia de hiato?
Isso é um distúrbio funcional. Isso muitas vezes não é um problema estrutural, porque problemas estruturais, né, como eu disse lá na atrofia, aconteceu um problema na estrutura. Como é que você vai resolver isso? Complexo, porque houve uma mudança ali do tecido. Agora, a hérnia de hiato não é um problema estrutural, é um problema funcional. Bom, mas se a função está alterada, então você tem como recuperar a função. E aí tem que entender quais que são os fatores que estão envolvidos com o surgimento, por exemplo, dessa hérnia de hiato nesse paciente, tá? Porque virar escravo, a hérnia de hiato não surgiu por falta de um prazol, né? E esse prazol está causando uma série de distúrbios nesse paciente. Então, esse paciente não pode ser um escravo do prazol porque em algum momento ele recebeu o diagnóstico de hérnia de hiato. Não, a gente tem que resolver a hérnia de hiato, tirar esse paciente do uso crônico do prazol, tá? Então, só para vocês ampliarem um pouco mais a visão também, entenderem que hérnia de hiato, claro que eu vou explicar isso com muito mais detalhe, né? Mas só dando essa passada aqui, que é um distúrbio funcional, é uma alteração de função, tá? Isso muitas vezes não é um problema estrutural. E eu já acompanhei inúmeros casos em que a hérnia de hiato foi vista, diagnosticada, o tratamento correto implementado e a hérnia de hiato sumiu. Isso é completamente possível. Tem casos extremos, como vocês devem saber, né, que o paciente chega a operar, né? É claro que né, eu não vou dizer assim que essas cirurgias sejam completamente desnecessárias. Talvez, né, individualizando, né, tenham esses casos que por algum motivo, aí sim, talvez por alguma questão estrutural, às vezes sequela de uma outra cirurgia, tenham ficado com algum problema. Agora, o que a gente vê na prática é que muitas vezes o tratamento não foi implementado de forma adequada e o paciente passou por uma cirurgia dessa. Eu, inclusive, tem paciente que chegou, né, já tendo anos aí, né, 10, 15 anos antes da consulta comigo, fez a cirurgia de hérnia de hiato por causa, por exemplo, de refluxo. E o que aconteceu? Não mexeu nas causas, 10, 15 anos depois está lá o paciente com o mesmo quadro de antes, só que mais avançado, né? Com problemas que vão além do trato gastrointestinal, que é aquilo que eu comentei. Aquilo que acontece no trato gastrointestinal não fica isolado no trato gastrointestinal, se extrapola. Então, se você não mexe na causa, esse problema não resolve e ainda gera outros. Aí chegam os pacientes com problemas, às vezes, de insônia, humor, né, intestinais, problemas intestinais e com muitas vezes um quadro já de gastrite, por exemplo, autoimune. Se isso tivesse sido resolvido lá atrás, né, e ao invés de ter feito a cirurgia, que é uma cirurgia sintomática, né, a cirurgia de hérnia de hiato, ela é sobretudo sintomática. Se não tivesse feito uma abordagem dessa, voltada para o sintoma, mas tivesse sim feito uma intervenção para as causas, esse processo não teria evoluído e esse paciente não teria chegado aí com gastrite atrófica, alteração intestinal, insônia, alteração de humor, dificuldade de peso, né, de alteração, esteatose hepática, que é uma das alterações sistêmicas muito frequentes de acontecer quando tem esse distúrbio no trato gastrointestinal. Tá muito frequente. Então, traz um bolo de problemas, porque 10, 15 anos atrás, quando esse problema ainda estava pequenininho, não foi abordado de forma adequada, tá? Então, é isso, tá? Eu queria com esse talk, realmente tem diversas outras perguntas, mas não vai dar tempo da gente responder tudo. Então, tem muita pergunta aqui, inclusive, que vai estar, assim, o conteúdo todo no curso, tá? Lembrando a vocês que semana que vem tem outro talk, e aí eu vou falar um pouco mais no assunto, né? Na semana que vem nós vamos falar sobre o jejum, por exemplo. E nas outras 2 semanas, na outra semana, né? Na verdade, nos outros dias, 24 e 25, que são da semana seguinte, nós vamos ter as 2 aulas gratuitas do programa Patrimônio de Saúde, Borboletas no Estômago, tá? Esse nome, inclusive, não foi escolhido por um acaso. Eu vou explicar o motivo desse nome, né? Borboletas no Estômago, que inclusive, tem toda a relação com isso que eu venho falando, né? Os problemas gastrointestinais não ficam no intestino, eles passam, né, e se comunicam aí com outros órgãos, e essa sensação que a gente tem, né,
de borboletas no estômago, isso aí é uma evidência de como que esse processo está todo conectado, seja pro bem ou seja pro mal, tá? Porque quando tá tudo bem, mas quando tem problema ali, isso aí acaba se extrapolando e se conectando com o todo, tá? A Renata até comentou aqui, amei o nome, que bom, obrigada, né? E a gente vai falar um pouquinho mais, explicar sobre essa questão das borboletas no estômago, para vocês entenderem, né, como que tem essa conexão aí toda do estômago, intestino com o restante do corpo. Isso é tema dos próximos talks, tá bem? Então tá, gente, obrigada por quem esteve presente aqui até agora. Semana que vem vai ter outro talk, então, com mais assuntos pra gente abordar mais aspectos aí. E na semana seguinte, para quem não tá inscrito ainda, entre no grupo, porque lá no grupo a gente vai ter oportunidade, inclusive, de tirar dúvidas, vão ter mais informações liberadas lá, tá? Então, pra gente formar esse conjunto, inclusive, poder em seguida trocar experiências, né? E de forma prática, a gente ter essa conexão aí com os outros e aprendermos mais juntos, tá bem? Então tá, obrigada aí pra vocês e até a próxima. Um beijo!